Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Aí, nós começando hoje a nossa transmissão pontualmente às 8 horas para todos vocês que dedicaram esse tempo, tiraram esse momento para estarem junto conosco e participarem juntos desse momento de aprendizado e de estudo da palavra. É um prazer enorme depois de uma semana, para alguns mais corridas, para outros nem tanto, mas uma coisa nós sabemos, bastante conturbada para o nosso estado, para a nossa região, para a nossa cidade. Esperamos que depois desses acontecimentos fatídicos aí, não tão bons, que todos os nossos irmãos aí estejam em paz, em segurança, e vamos orar pela nossa cidade, orar pelos nossos irmãos, que quem sabe nesses vendavais aí, eu nem sei exatamente, pastor Paulino, se era vendaval, se era furacão, se era ciclone, cada um fala uma coisa, mas que foi feio, foi, né? Segundo um italiano, ele disse que foi um venton. Um venton? Então, pela definição do pastor Paulino, um venton que nos acometeu no decorrer dessa semana. Mas eu espero que todos vocês estejam bem, em paz, segurança, tranquilidade nas suas casas. E também, né, esse frio que veio junto com o venton, que o ventão trouxe aí junto para cima de nós aí. Mas, irmãos, que bom que você tirou esse momento, com certeza está aí, os de Chapecó estão aí encorujados aí, né, nos seus lares, nas suas casas, e é um prazer enorme ter você conosco. Quem sabe você teve um dia aí bastante atarefado, um dia bastante acumulado de serviços, de tarefas, e não teve um tempo para meditar na Palavra de Deus, para pensar sobre a Palavra de Deus, para meditar nas coisas de Deus. Eu gostaria de convidar você nesse momento para deixar tudo o que aconteceu no decorrer dessa semana para trás e vamos agora dar início aí ao final da nossa semana com o pé direito, né, estudando a Palavra de Deus, conhecendo mais dos desígnios do Senhor. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos para orarem juntamente comigo nesse momento. Vamos orar, vamos nos consagrar a Deus, pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nessa transmissão, que dê tudo certo, tanto aqui nos nossos equipamentos, na nossa transmissão, também que o pastor Paulino seja divinamente, sabemos que é assim que acontece, mas que o Espírito Santo verdadeiramente esteja falando através dele aos nossos corações hoje, para que possamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, através do entendimento da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Nós agradecemos a Ti por essa noite que o Senhor nos dá, por mais um dia de vida, mais um momento em que estamos juntos aqui e por essa equipe que o Senhor colocou para que nós possamos realizar esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje. Por todos os envolvidos, todos os que abrem mão muitas vezes do seu tempo de descanso para estarem aqui e fazerem com que essa transmissão chegue à vida de muitas pessoas, a muitas casas e para que as pessoas sejam edificadas através desse trabalho. Pedimos ao Senhor que o Seu Espírito Santo encontre guarida em nossos corações, que a Sua palavra que hoje será ministrada aqui encontre guarida em nossas vidas, em nossos corações e que sejam sementes plantadas em um solo fértil para que germine e gerem bons frutos. Que o Senhor use a vida do pastor Paulino que estará ministrando aqui hoje, que tudo que ele falar não seja do entendimento da mente dele, do próprio intelecto, mas que sejam palavras divinamente inspiradas pelo Seu Espírito Santo, comunicando através da boca dele aos nossos corações, Pai. Assim pedimos a Ti e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pastor Paulino, boa noite. Passo a palavra para o Senhor, pois sei que o seu assunto é extremamente extenso. Pastor Paulino, quando me falou qual era o assunto dele, eu pensei, eu vou fazer uma introdução bem rapidinha, pois vou deixar tempo para o homem falar. Pois eu duvido que ele vai conseguir dar conta de falar tudo que ele separou para falar hoje. Então vou deixar bastante tempo para o senhor. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Boa noite, a paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Que essa live encontre vocês aquecidos, né? Aí no recesso do celular. E um frio desse requer um fogão a lenha, né? Fogão a lenha com aquele pinhãozinho em cima, ou então um amendoim, um caldo verde, uma sopa, né, de galinha. Ontem fizemos isso lá em casa, né? Uma sopa de anholine e tem gente que gosta aí também de um quentãozinho, né? Ou um chá, alguma coisa assim do gênero. Amados, que Deus vos abençoe e ministre no vosso coração aquilo que nós temos hoje para ministrar nas suas vidas. Nós vamos falar hoje sobre o Gênesis, né? Nós continuamos, né? Nós falamos sobre o capítulo 1, versículo 1 e nós falamos sobre o princípio, né? No princípio, Bereshit, que é a palavra que dá nome ao Gênesis, né? No princípio. Então a palavra hebraica Bereshit significa no princípio. E nós falamos que não tem como fazer um mesuramento humano, um entendimento e uma interpretação e dizer isso é cabal e o princípio foi dia tal, na hora tal que Deus resolveu lá no mundo das suas ideias, traçar o universo, criar o universo. Não, o princípio está em Deus. Deus é o princípio, com certeza, gerador. E nós falamos também que esse princípio, ele está também na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar sobre a segunda palavra. Então nós temos Bereshit, bara. A palavra bara significa criar. E no hebraico, na Bíblia hebraica, ela aparece como criou, Bereshit bara. Então, no princípio, no começo, em Deus, existente em Deus, ele criou. E nós vamos falar hoje iniciando aqui sobre algumas teorias, né, de como as pessoas entendem e compreendem. Eu quero falar para você que está em casa, que nós não vamos entrar na polêmica, né? Dessa ou daquela teoria, da evolução, etc. Não, nós nos apegamos pela fé. Nós cremos que a Bíblia ela é a regra de fé infalível e que nos leva, se crermos na palavra de Deus, a ter um entendimento da pessoa de Deus que se manifesta na sua palavra. E aquilo que é necessário para que nós creiamos, né? E a nossa fé em Cristo Jesus nos leve, através de Deus, a conhecer a Jesus, a uma mudança, uma transformação, viver a palavra no dia a dia e isso nos levar à salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Então existem teorias, tá? E as 5 principais teorias eu gostaria de falar rapidinho aqui nesta noite.
e depois, se nós tivermos mais tempo, nós vamos entrar no aprofundamento da palavra de Deus, amém? E como nós não somos de ferro, né? Vamos tomar aqui um verde, representando a gauchada aqui da nossa região, né? Diria um amigo meu, né? O quente amargo, né? Que nos aquece, amém? Então, a primeira teoria dessas 5 seria a teoria chamada teoria do dia pictórico. O que é essa teoria, amados? Essa teoria, ela parte do pressuposto de que os 6 dias que a Bíblia fala da criação e que no 7º Deus descansou, então nós vamos nos apegar aqui aos 6 dias, porque no 7º Deus descansou. Eles defendem essa teoria que seria só os 6 dias que Deus usou para revelar a Moisés de que Deus havia criado o universo, né? E que não seria somente esses 6 dias, ou seja, foram 6 dias que Deus levou para relatar para Moisés escrever, digamos assim, né? Para Moisés copiar o que Deus havia feito nesses 6 dias. Essa primeira teoria, a teoria do dia pictórico. A segunda teoria é a teoria do hiato, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ela discorre, e ela descreve a criação original, que foi seguida pela queda de Lúcifer e pelo grande juízo de Deus sobre a vida de Lúcifer e dos anjos. E aí eles supõem que Gênesis capítulo 1 para o Gênesis capítulo 2 houve o quê? Uma recriação, que Deus criou tudo perfeito, mas que Satanás, né, o Lúcifer e os seus anjos veio sobre a face da terra e aniquilou tudo aqui, né? Eles vieram endemoniadamente, né, e endiabradamente, né? E aqui então eles teriam destruído tudo, e que entre o Gênesis capítulo 1 e o Gênesis capítulo 1 versículo 1 e o Gênesis capítulo 1 versículo 2 houve uma restauração, houve uma recriação, e que essa recriação teria acontecido por parte de Deus, Porém, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, e aqui nós fizemos tudo meio ao vivo e a cores. Você abrisse lá no livro de Gênesis, no capítulo 20 de Êxodo, né? No capítulo 20 e no versículo 11, Êxodo 20, versículo 11, diz assim a palavra, Êxodo capítulo 20, versículo 11: pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia Deus descansou. Então veja bem, o Êxodo 20, versículo 11, fala que tudo foi criado por Deus em 6 dias. E depois nós vamos tratar particularmente sobre o dia, sobre a palavra dia, que em hebraico é Yom, Y-O-M, Yom. Então a teoria do hiato fala sobre isso, que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, tem o hiato de tempo, e que isso aí pode ter sido milênios, né? Que Deus criou tudo perfeito, mas que entre o capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 1, versículo 2, houve a rebelião de Satanás lá no céu, que Deus expulsou, sentenciou Lúcifer e seus demônios, e eles vieram sobre a face da terra, e aqui então arrasaram com tudo. E que Deus teria então recriado, reorganizado as coisas, porque o inimigo acabou com tudo. A terceira teoria é a teoria dos dias intermitentes, E essa teoria diz que os dias seriam dias literais, como diz a palavra, dias de 24 horas, mas que eles foram separados
por lacunas de tempo, tá? Por hiato de tempo, e esse tempo seriam eras, tempos indefinidos. Essa teoria é contraditória, meus irmãos, porque não há vestígio dessa lacuna, né, desse tempo intermitente. Primeiro dia, um tempo intermitente de, quem sabe, eras, milênios, e depois o segundo dia, tá? Então essa é a teoria dos dias intermitentes, que não tem base bíblica. Depois nós vamos ver, quando falar sobre o Yom, sobre o dia, como vai ficar assim bem mais claro. A quarta teoria seria do dia das eras, e ela afirma que a palavra Yom em hebraico, que é usada para se referir a tempo, ela é um tempo de extensão indefinida, que não se pode tomar o termo dia e aplicá-lo a 24 horas, mas que são eras, milênios, tá? E que não é dia de 24 horas, tá? E aí o que nós temos? Quando você ler a palavra em Levítico, capítulo 14, versículo 2, 9 e 10, ela fala sobre a purificação do leproso, tá? Tinha uma lei que definia como que o leproso era observado, a pessoa que tinha lepra, tá? E fala sobre dia. E quando se olha em Gênesis, que fala do primeiro dia, segundo dia até o sexto dia, usa-se a palavra hebraica Yom. E aqui no livro de Levítico também se fala dia. E o mesmo dia, o termo hebraico aqui de Levítico 14, versículo 2, 9 e 10, que é Yom, é o mesmo termo lá do livro de Gênesis, tá? Então o Yom seria dia literal de 24 horas. E a quinta teoria é a teoria do dia literal. E ela acata o termo claramente, tá? E afirma que Deus teria criado o universo, tá? Tudo em 6 dias. E que no sexto dia, Ele criou o homem, e no sétimo dia Deus descansou. Então essas são as teorias. Claro que nós ficamos com a última teoria, a teoria do dia literal, né, de 24 horas. Amados, Gênesis, na realidade, se nós entendermos mal o Gênesis, ou ficar alguma dúvida, o resto das Escrituras também vai ficar em grande dúvida. Por isso que é necessário que nós entendamos o livro de Gênesis, que ele seja claro, para que nós tenhamos uma base sólida das Escrituras, como diz o Pedro, né? Estai vós preparado para responder acerca daqueles que questionam a vossa fé. E se nós não tivermos uma base sólida, nós construir sobre areia, lá onde que Jesus fala em Mateus, sobre os dois construtores, um construiu sobre areia e outro sobre a rocha. O que construiu sobre areia, veio o quê? A chuva, veio o vento, deu sobre a casa, e a casa caiu porque sua base estava sobre a areia, quer dizer, não tinha uma base sólida. O outro que construiu sobre a rocha, veio os ventos, deu chuva, veio as tempestades, correu os rios, deu na casa, mas a casa ficou o quê? Firme, porque a sua base estava sobre a rocha. E essa rocha quem é que é? É a palavra de Jesus Cristo, né? Que é a palavra de Deus. E aí o Gênesis, irmãos, fica mais fácil nós entender quando nós compreendermos que ela é uma livre e espontânea criação da parte de Deus, da sua vontade absoluta. Ou seja, Ele chamou a existência, e pelo poder da sua palavra, o universo, tá, veio a existir. Se você olhar lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que depois nós vamos falar mais demoradamente, você vai ver. E aí, irmãos, vamos agora para o Yom, para o dia. Nós olhamos para as Escrituras, e as Escrituras falam em dia, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E o Yom, olhando no hebraico, tá?
Quem tem em casa a Bíblia em hebraica, quem tem aquela Bíblia chave bíblica, né? Que ali tem o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, português e hebraico, português e grego, nós temos a palavra Yom, Y-O-M, tá? E essa palavra Yom, traduzida ao pé da letra, ela significa quente, tá? E ela aplicada a dia. Um dia desde o poente, tá? Desde o nascente até o poente. Ou então ela era aplicada de poente até o poente. E ela também significa dia a dia. E se aplica ao hoje, ao ciclo literal de 24 horas. E é um ponto definido de tempo. Não é um tempo indefinido, uma era, séculos, não. Ela é tido deste modo. Tanto é que no Velho Testamento, nós temos a palavra Yom Kippur. A palavra Yom é dia, Kippur é perdão, dia do perdão. Era quando o povo hebraico, o povo judeu, se colocava na presença de Deus para pedir perdão dos seus pecados. Agora, quanto a Yom, ele vem sempre acompanhado, aqui no Gênesis, de um número, tá? De um número definido. E refere-se indiscutivelmente a dia. Se você olhar para a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, tá? Nós veremos isso bem claramente. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 5. E chamou Deus a luz dia, tá? As trevas noite. E olha bem, houve tarde e manhã. E esse foi o primeiro dia. Você veja bem, numeral primeiro, seguido de dia, seguido de Yom. E se tratava naquele período, não se dizia manhã e tarde, tá? Mas houve o quê? Houve tarde e manhã, porque o judeu começava a contar o dia a partir do pôr do sol até o outro dia no pôr do sol, tá? Então é assim que nós temos. E daí, se você olhar para os versículos 8, 13, 19, versículo 23 e versículo 31, você vai ver que todos os dias, quando Deus criou, vai ter o quê? E houve primeiro dia, segundo dia, até o quê? O sexto dia. E em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, nós temos assim: e abençoou Deus o sétimo dia. Olha bem, número 7, tá? Seguido, né? Dia. E santificou, porque naquele dia descansou Deus de toda a criação que fizera. Amado, o que nós podemos falar? Nós temos um número definido, primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia, e nós temos a palavra hebraica Yom, que significa o quê? Dia. E ela é um dia de quanto? De 24 horas. Você quer ver uma coisa? Salmo, para nós encerrar essa parte do dia, depois vamos ver se o Adriel tem alguma coisa para nós, né? Salmo 33, no versículo 6 e no versículo 9, nós temos, olha só, o versículo 6 diz assim do Salmo 33: pela palavra do Senhor foram feitos céus e terra. Foram feitos céus e terra, ou seja feito céus e todo o exército deles, ou seja, planetas, galáxias, estrelas, pelo sopro da sua boca. E no versículo 9, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O que me chama a atenção é quando diz mandou e logo tudo apareceu. Olha bem, mandou e logo, mandou e imediatamente veio a existir. Não há hiato de tempo, tá? Não há uma ruptura, não há uma brecha de tempo, tá? Mas Deus falou e as coisas vieram a acontecer. E seguindo isso que
Seguindo isso que o pastor estava falando, até era uma discussão que nós estávamos tendo na semana passada, né, pastor? Que nós falávamos sobre o poder da palavra de Deus, né? E como que hoje a questão da palavra tem sido... Nós vemos tantas correntes alternativas surgindo em torno do poder da palavra, né? Tantas correntes humanas. Diga-se de passagem, até aquele livro que fez muito sucesso, chamado O Segredo, né? Que fala sobre o poder da materialização do pensamento através da palavra. Aquilo até trouxe uma corrente aí muito forte sobre esse tipo de coisa. E a gente tem uma dúvida aí, não sei, depois se o senhor quiser comentar isso que eu falei, fica a critério do senhor. Mas o Guga acabou de trazer uma dúvida aqui. É interessante porque muita gente tem bastante dúvida a respeito disso. E a pergunta dele diz assim: Pastor Paulino, falando no princípio, as escrituras mencionam os dinossauros nessa época? Se quiser mandar ver, manda ver. Eu acho que tem muita gente que faz confusão com esse negócio de dinossauro aí no princípio. Eu sei que não tem a ver, bem com a tua linha aí, mas já que a gente deu uma parecida aqui, vamos lá. O que acha, pastor? Olha, Guga, vai orar, Guga. Vai orar, Guga, tá? Depois nós respondemos para ti esse negócio aí dos dinossauros, tá? A Bíblia ela fala, né, de animais, né? Não diretamente assim de animais pré-históricos, né? Mas ela deixa alguma coisa. Nós vamos ter que responder. Deixa raízes. Deixa rolar. A questão até dessa aí, eu acho que o que nós temos que... Sempre uma coisa que eu penso quando eu estudo esse assunto, não sei o que o pastor acha disso, mas um cuidado que eu sempre tenho que ter é para manter uma cosmovisão bíblica, né? Exatamente. A grande dificuldade que nós temos quando nós vamos para o estudo dos princípios, em tudo, né, é manter uma cosmovisão escriturística a respeito das coisas. Nós possuímos um fundamento, que é a palavra de Deus, né, e não podemos tirar esse fundamento e lançar outro. Porque eu vejo que muitas vezes alguns cristãos cometem erros na interpretação, obrigado, Aldi, na interpretação das escrituras, é tentar fazer com que o que se conhece através da dita ciência se encaixe dentro das escrituras. Até uma tentativa muito grande que eu vejo que muitos cristãos fazem. A ciência comprovou tal coisa da Bíblia. Não, eles não estão dando fundamento para as escrituras. As escrituras já existiam muito antes da ciência que nós conhecemos hoje existir, né? Antes disso ela já era. A palavra de Deus já estava. E nós não estamos falando, por exemplo, de João capítulo 1, quando falamos sobre o verbo. Não estamos falando dessa palavra, estamos falando dessa palavra mesmo, né? A palavra revelada de Deus, ela já estava muito antes disso, nesse princípio que o pastor fala, né? Então, mas enfim, eu só dei essa leve dispersada, pastor, para que sempre dentro dessas perguntas, porque já rolou mais de uma coisa aqui, mais de uma vez nas nossas lives, eu como acompanho todos os comentários, várias vezes quando nós entramos nesses assuntos meio complexos, né, eu acho que nós cristãos carecemos às vezes dessa interpretação. Qual é o fundamento? O fundamento das escrituras. Então todo o resto se dobra a isso. Não existe uma história antes da história relatada, quer dizer, até existe. Pré-Gênesis, né? Existe o pré-Gênesis, né? Mas o pré-Gênesis, mesmo assim, ele é uma coisa que, né, ele tem a sua abrangência ali e não sai do que as escrituras falam, né? Então o fundamento é as escrituras. E a respeito disso, só um bate e volta aqui, pastor. Sim. Disso não, mas voltando para o seu assunto, e daí já largo a palavra para o senhor. A Jéssica diz assim, e o texto em que diz que para Deus um dia são como 1000 anos, seria conotativo? Né? Provavelmente ela está falando de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, né? Mas, amados irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu não entendi a questão conotativo, né? De ser conotativo. É que nós estávamos, eu acabei de falar sobre o Yom, né? Que é dia, né? Então eu acho que ela está querendo fazer uma
uma similitude, algo semelhante, né, de dia com dia. Aí quando fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, aí não está falando de dia e nem de anos. Aí está falando o quê? Da eternidade de Deus. É isso aí. Está falando da eternidade de Deus. Nós temos que entender aquilo que a Bíblia fala. Claro que quando surgem dúvidas, né? Mas aí o escritor não quis falar de que na criação um dia de Gênesis foi 1000 anos para Deus, tá? O que está querendo falar o escritor aí é da eternidade de Deus. Mais uma vez volta para o que nós estávamos falando antes, né? Utilizar as escrituras como fundamento, porque muitas vezes nós tentamos compreender esse atributo divino, que é a onipresença, né, a partir do que nós conhecemos como tempo, né? E nós estamos presos a uma coisa dentro do tempo que Deus não está, chamado linearidade do tempo. Isso. Deus não conhece a linearidade do tempo. Apesar de que, ao contrário do que muitas correntes modernas tentem quebrar essa linearidade, há uma tentativa muito grande, né? Até quando nós vemos filmes sobre viagens para o futuro, para o passado e coisa, é o que? É o homem tentando sair dessa coisa que Deus colocou nós, de que nós iremos nascer e morrer, né? Essa linearidade, o homem tentando quebrar isso. Nós estamos presos a isso, mas Deus não está, né? Por isso que não existe dias nem anos. Nós vivemos na temporalidade, né? Ou seja, manhã, tarde, noite, horas, dias, semanas, meses, décadas, anos, séculos, né? Não, Deus não. Para Deus não tem isso. Para Deus não tem tempo, não tem espaço. Difícil de entender? Muito difícil de entender, porque queira ou não queira, nós vivemos nisso, né? Inclusive assim, o Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Ele é um marco, na história, porque ele aponta o limite entre tempo, espaço e a eternidade de Deus, tá? No princípio criou, princípio onde? A eternidade. E a eternidade aonde que é? Irmãos, olha, quando nós chegar lá diante de Deus, tá? Eu creio que nós vamos entender. Ou seja, hoje nos é dado entender e compreender aquilo que é necessário para a salvação. Aquilo que foi necessário, Deus revelou na sua palavra. Além disso, nós não podemos ir, tá? E aí o que nós temos? Olha só. Nós estávamos falando sexta-feira passada sobre o princípio. E queira ou não queira, o princípio nos leva à pessoa de quem? De Jesus Cristo, tá? E o Senhor Jesus Cristo, ele não é só filho, como alguns apontam. Jesus Cristo também é o quê? Também é criador. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses, tá? Colossenses capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Porque veja bem, o que diz? Fazendo uma ponte aqui, tá? Do princípio, e logo nós vamos entrar na questão do Bara, que nós falamos das 5 teorias e falamos do dia. Veja bem o que diz Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu, tá? No Chamaim, e na terra, no Heretz, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha o 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, o subsistir é estar debaixo de um poder que comanda, de um poder que domina. Pelo poder da sua palavra, criou e determinou limites, determinou existência, determinou movimentos. Ou seja, a maré alta vai vir até aqui, daqui não passa. A maré baixa vai estar até lá. O oceano vai subir tanto e vai baixar tanto. Vamos ter primavera, outono, inverno, verão. Vamos ter dia, tarde, noite, madrugada, frio, calor, vento, tá? Pelo movimento
tá? Do oceano, pelas marés, o vento, a lua exerce influência, mais ou menos por aí, tá? É bom a gente ter esse entendimento. E lá na velha, tá? Filosofia, tá? Nós temos para o grego o princípio que é o arqué, que é a origem, que é o primeiro ponto, o ponto de partida, que é um fundamento. E também nós temos a questão da causa, tá? Da primeira causa, do motor, tá? Que é o causador incausado, que é o Deus, eles chamavam assim, o causador incausado, que causa todos, mas por ninguém foi causado, né? Que eles dizem que é o primeiro motor imóvel, que ninguém move a Deus, e nós sabemos que nós movemos a mão de Deus, tá? Pelas nossas orações. E foi Anaximandro, um pré-socrático, que introduziu isso na filosofia, né? A causa do movimento, né? Do fundamento, da demonstração, tá? Do movimento. E também nós temos na filosofia os estoicos, tá? Que chamaram princípio ativo, ou a razão da causa, o Deus que forma, tá? O Deus que cria, tá? O Deus bara, que cria a matéria e daí tira dessa matéria os seres individuais, ou seja, os reinos animal, vegetal, o mineral e o reino humano falado pela filosofia. E aí no princípio Deus disse o que? Haja, pelo poder da sua palavra Ele criou. E na existência do poder da sua palavra, a matéria veio a existir. Volto para o Hebreus capítulo 11, versículo 3. Agora veja bem, Salmo 93, versículo 1, o Salmo fala assim, tá? O mundo está firmado e não pode vacilar. Você já imaginou o mundo, o nosso globo? Ele está ali, pairando sobre o quê? Sobre o nada. Sobre o nada. Não tem nada ao redor, ele está ali. Tem ar, pressão ao seu redor e ele está ali. E tem o movimento de rotação e de translação. Quem domina isso? Quem determina isso? Provérbios, capítulo 8, versículo 26, nos traz uma palavra. Provérbios 8, versículo 26. Olha só o que a sabedoria de Deus fala. Antes que ele fizesse a terra, ou campos, ou mesmo o princípio do pó do mundo. A sabedoria de Deus estava com Deus. E Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11, tá? Eclesiastes, um pouquinho para frente de onde nós lemos, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: Deus tudo fez formoso a seu tempo, e tempo nos leva ao quê? A movimento, a dia pré-determinado. Também pôs a eternidade no coração do homem, quando um dia vai transformar o nosso corpo terreno, mortal, num coração, o quê? Aliás, num corpo celestial. Também pôs a eternidade no coração dos homens, contudo, olha só, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, nosso conhecimento, nossa compreensão da criação de Deus, não podemos determinar desde o princípio até o fim. Ele pôs a eternidade, Ele deu sabedoria, deu conhecimento, revela algumas coisas aos homens, como aconteceu com Daniel, né? Quando Daniel se coloca em oração, e ele leu o livro de Jeremias, e pelo livro de Jeremias ele viu que o tempo do cativeiro de Israel havia se acabado, 70 anos, e que porque eles não haviam voltado, e aí ele propõe-se o quê? A jejuar. Chamam de jejum, mas é uma abstinência de alimentos, né?
Ele comeu, mas absteve-se de alguns alimentos, né, que traziam prazer para ele, que eram consagrados a ídolos lá na Babilônia, e ele clama a Deus, e Deus lhe traz o conhecimento de algumas revelações, que é das 70 semanas de Daniel. Então veja aqui, esse versículo é maravilhoso, tá? Jeremias, capítulo 10, nós temos lá no versículo 12, Jeremias capítulo 10, no versículo 12, nós temos uma outra palavra, tá? De suma importância. Olha que diz: Deus, porém, fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu o céu, tá? Deus fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria. Mundo aqui não é o oikomene, né, da existência dos seres, mas aqui é cosmos, o cosmon, a existência de todo o universo. E Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz que Deus, através de Jesus, tá, fez o mundo. Por quem fez o mundo? Por quem fez o universo, tá? Nós temos 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, e nós temos também o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que fala que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus já existia, Jesus já estava lá na fundação do mundo, tá? Que é o princípio, que é o Bereshit, tá? E aí, meus amados, enquanto eu descanso um pouquinho minhas cordas vocais e bebo um amargo para esquentar o peito, né? Vamos lá, Adriel, o que tem? Eu queria só, já que o pastor Paulino abriu um espaço aí, eu queria só mandar uns abraços aqui, agradecer primeiro ao Rodrigo. O Rodrigo é o cara que é o nosso assessor aqui, para fazer com que as lives fiquem cada dia menos pior para os irmãos. Não, brincadeira, eu não posso falar isso, né? Essa é uma das coisas que com certeza ele já vai me corrigir, né? Para eu não falar, Adriel, não pode falar esse tipo de coisa, cara. Você tá, né? Mas um abração pro Rodrigo Anderson, né? Que é o nosso radialista preferido aqui da igreja, ele e a Ana, né? E o Rodrigo como radialista homem, a Ana como radialista mulher, pronto. Dos homens o Rodrigo e das mulheres a Ana. Só tem os dois, né? Amém. Aí ninguém briga com ninguém. Bem representados. O Ilvânio também, que está mandando um abração para nós, a Heloísa, a Jaque, né, que está falando aqui, ela diz o seguinte: Deus faz tudo perfeito e Ele cumpre tudo que promete. É muito lindo e indescritível aos nossos olhos. Então, Deus abençoe vocês, irmãos, brigadão, tá? E, por favor, né, o que eu notei aqui hoje na nossa transmissão é o seguinte, deixa eu aproveitar e fazer essa inserção. O que eu notei na nossa transmissão é que poucos comentários aí, poucos likes na nossa transmissão e pouco compartilhamento dos irmãos. Vamos lá, irmãos, tá? Vamos fazer com que essa nossa transmissão chegue ao número máximo de pessoas, ao número máximo de irmãos, tá joia? Beleza, pastor? Manda ver aí que eu sei que tem esse assunto para tratar. Bom, aí a segunda palavra da Bíblia em hebraico, depois do Bereshit, nós temos o bara, né? Que é o criar. E aí temos então o Bereshit bara. Bara é criou, tá ali no passado, tá? E esta palavra, meus irmãos, no hebraico, o bara, ela é aplicada, preste bem atenção, única, exclusivamente à ação criadora de Deus. Unicamente, tem outras palavras para criar, conforme depois nós vamos ver lá no livro de Isaías, mas a palavra bara, criar, de trazer à existência aquilo que não existia, que não havia, que não tinha, é única exclusivamente a Jesus Cristo, unicamente ao Pai. Porque nem anjos, tá? Nem arcanjo, nem querubins, nem serafins, nem os anciões, tá? Registrado lá no livro de Apocalipse, e tampouco menos Lúcifer e seus anjos caídos, né, os demônios, têm poder de criação. O único que tem poder de criação, de tomar do nada e trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que não é Deus. O inimigo,
Não tem poder de criação nenhum. Ele ludibria, está entendendo? E aí no hebraico é aplicada unicamente à pessoa de Deus. E entenda, Deus não simplesmente organizou a matéria, porque na filosofia disse que a matéria é eterna, que a matéria sempre existiu. Mas daí se a própria filosofia diz que tem um causador, que é incausado, né? E que causou as coisas, aí fica, mas tudo bem. E aí o que diz a palavra? Que ele do nada, ele acabou criando. E esse nada é tratado como ex nihilo, ou seja, não existia. Eu vou usar um termo aqui, se não me engano é Heidegger, né, que fala sobre a coisa em si, o das Ding, né, a coisa em si. Não existia a coisa em si. E aí Deus, pelo poder da sua palavra, trouxe a existência. Olha, meu amado, 2 Pedro, capítulo 3, e no versículo 5, diz assim, ó: eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram céu e terra. Desde o princípio, desde a antiguidade, desde os tempos remotos, existiram céus e terra. E aí, isso tudo surgiu pela palavra de Deus, pelo poder da palavra. Na realidade, nós seres humanos, independente da religião que você professa, tá? Nós somos muito pequeninos, tá? Em querer conhecer a Deus. Porque quando nós falamos que Deus falou e que logo as coisas vieram a existir, na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, é impossível alguém falar e alguma coisa vir a existir. Mas nós tomamos a história, veja bem, a palavra de um rei, tá? O rei falava e a sua palavra era cumprida ipsis literis. Tomemos a palavra de Deus. Quando o João Batista estava preso e ele repreendeu um dos Herodes, se não me engano foi Herodes Felipe, tá? Que não devia tomar a sua cunhada e manter relação sexual com ela. A sua filha, no aniversário desse governador, né, desse Herodes, porque eram vários Herodes, Herodes Antipa, Agripa, Felipe, Tetrarca, né? Ela dançou a dança do ventre, e de uma maneira tal, foi assim uma performance que ele ficou chocado, e ele disse: me peça tudo o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E daí ela, impulsionada pela mente maligna da sua mãe, chegou e disse: não peça terra, não peça isso, não peça aquilo, peça a cabeça de João Batista, tá? Num prato, tá? Peça a cabeça de João Batista num prato. Amados, a palavra nos diz que Deus falou e as coisas vieram o quê? A existir. Esse Herodes não voltou atrás na sua palavra, com dor no coração, mas como a sua palavra tinha um poder determinador, ele mandou. Foram lá na masmorra, pegaram o João Batista, degolaram e trouxeram a cabeça de João Batista num prato, tá? Salmo 33, versículo 9, nós já lemos, né? Que pelo poder da sua palavra falou e imediatamente as coisas vieram a existir. Amado, nós temos que entender assim, ó, o único que é transcendente,
que está aquém e vai além, quem é? É o Senhor Deus. Eu quero que você leia junto comigo, tomando sempre por base, meus amados, a palavra de Deus, Salmo 102, do versículo 25 ao versículo 27, nós temos aqui a criação e temos junto, Adriel, a transcendência de Deus. Olha só, Salmo 102, versículo 25, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são obra das suas mãos. Versículo 26, 27 vai falar agora da transcendência de Deus. Eles quem? O homem, a criação, perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão, como uma roupa os mudará e os jogarás fora. No entanto, tu, quem? Tu, Deus, é o mesmo, e teus anos jamais terão fim, eternidade. Então aqui nós temos, versículo 25 fala da criação, versículo 26 e 27 fala o quê? Da transcendência de Deus. Transcendência por quê? Porque Deus vai além. Deus vai além, meus irmãos. Deus não está nesse suposto 14, 15 bilhões de anos que diz que existe um universo. Deus está muito além. Deus transcende tudo isso. Deus não está dominado pelo tempo e nem pelo espaço. Ele é soberano, Ele é criador. Perfeito. E pastor, até o Igor aqui, ó, ele faz um comentário muito interessante e ele diz assim: o que é difícil de entender é que Deus não teve um início, Ele sempre existiu e é difícil nós entendermos a eternidade. E ele diz, mas isso é só porque a gente é muito humano, né? e é verdade isso, né? A Simoni também diz aqui, ó, estudo esclarecedor, pastor. De fato, a própria filosofia, com Aristóteles, diz que havia um primeiro motor, a causa primeira, e ele denominava de Deus. Um grande abraço aí da Simoni. Então, e aí ela complementa aqui, ó, o primeiro motor imóvel é responsável pelo princípio do movimento dado na causa eficiente ou final. O primeiro motor é a causa do movimento das estrelas e das esferas celestes. Sabe, até juntando isso e a questão do Igor, tem muitas pessoas que, por não compreender esses princípios que são filosóficos, esses princípios filosóficos teológicos, né, são princípios filosóficos teológicos, acabam por não conseguir compreender e codificar isso de forma inteligível, vamos dizer assim, por exemplo, a eternidade de Deus, né, acabam por negar simplesmente a existência. Mas existem tantas coisas, Igor, por exemplo, não é só Deus que nós não conseguimos explicar. Não conseguiram até hoje explicar, por exemplo, a codificação do nosso genoma, né? Assim, quem é que colocou tanta informação dentro da nossa cadeia aí do nosso DNA? Quem é que inseriu tanta informação? Como é que veio parar? Como é que foi feita essa programação, né? Porque nós pegamos aí, eu vejo o Jairo aqui lidando no nosso TI aqui da igreja. Às vezes eu chego ali, abro a porta do TI ali, tá o Jairo ali com uma tela preta ali, dele digitar os códigos e códigos e códigos ali, né? E o que o Jairo está fazendo? Criando linhas ali para dizer como é que a máquina vai funcionar, como é que o servidor vai funcionar. Aí, servidor, quando você bater nessa porta, você vai agir assim, vai assim. Ou seja, está programando, né? E nós não conseguimos entender quem é que diz para você, para o teu coração continuar batendo enquanto você dorme, né? Respirando enquanto você dorme, né? Nós não conseguimos ainda dizer isso também. Nem por isso a nossa vida é uma coisa que nós vamos chegar nessa encruzilhada e dizer isso é falso, isso não existe, né? Na realidade, assim, em parte conhecemos, compreendemos e em parte nós ministramos. Ninguém é dona da verdade, exceto a palavra de Deus. E quando falo palavra de Deus, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é a verdade que liberta. Bom, prosseguindo, nós vamos entrar agora aqui no Isaías, capítulo 45, e o versículo 18, que ele é esclarecedor. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, ou anote aí depois, se vai achar, né? Eu sei que você está aí
tomando aquele chimarrão. Aqui é o Raud, né? Faz um chimarrão muito gostoso aqui, né? E nós somos assessorados, né? Estou olhando daqui, estou vendo ali 2 cuias, né? 2 térmicas. Só está faltando aí um pinhãozinho, né? E uma batata doce. E de repente aquele quentão com canela, né? Um cravo. Vamos providenciar isso, né? Somos humanos também, né? Eu sei que lá em casa já está rolando uma pizza, né? Que a Mari já, quando saí de casa, falou: vou pedir uma pizza para tu comer depois na volta. Amém, meu bem, você é uma benção. Irmã Simoni, eu quero mandar um beijo, um abraço para ti, para o teu marido. A irmã Simoni, ela é formada em filosofia, né? E a gente, de repente, de vez em quando, bebe um pouquinho nesse rio, né? Que é um movimento, né? E que a filosofia diz que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio, né? Isso é coisa da filosofia, né? O Cid é motoqueiro, né? Tem uma Kawasaki 1000, de vez em quando a gente conversa algumas coisas também. E eu, quando tenho algum livro em PDF, eu vou lá e o Cid sempre atende gente maravilhosamente. Um beijão para vocês, tá? Bom, Isaías capítulo 45, versículo 18 diz assim: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus. Foi Ele quem formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse o quê? Habitada. Diz Ele: eu sou o Senhor e não há outro. Vamos tentar entender o que nos diz essa palavra. Olha só, nós temos ali, tá? Que Deus criou os céus e a terra, ou seja, o bara ha-shamayim, o verret ha-eretz. Isso é em hebraico, tá? O bara ha-shamayim, verret ha-eretz, tá? Criou Deus os céus e a terra. Nós temos aqui o bara. Então eu quero que você entenda, preste bem atenção, meu amado. Nós temos, Deus, o Senhor, que criou, a mesma palavra que aparece aqui, criou, o bara, ela está em Gênesis capítulo 1, a segunda palavra, tá? O Bereshit bara. O mesmo bara que tem lá, nós temos no hebraico aqui o bara. O mesmo Deus que nós temos lá, nós temos o Deus aqui, que é o Elohim. Então criou Deus, o bara. O bara é o ato de criar sem ter matéria-prima. Hoje, quando nós temos que criar alguma coisa, nós temos que ter matéria-prima. Esse casaco, microfone, essa mesa, papel de Bíblia, tinta, caneta Bic, caneta do presidente, tá? Tudo isso é matéria-prima. Quando Deus cria, Ele parte do nada, do ex nihilo, da não existência. E aqui em Gênesis nós temos o primeiro ali, criou Deus, é o bara. Depois nós temos aqui, criou Deus os céus, que é o Shamaim, e a terra, tá? Foi Ele que formou. O formou no hebraico é o Yassar, em hebraico, Y-A-S-A-R, Yassar, que aqui no original significa comprimir, ir numa forma, pôr numa forma, moldar. E aí quando diz bara, Ele cria, aí Ele toma aquilo que Ele criou do nada e Ele vai fazer o quê? Dar a forma. É como pegar barro, tá? E o oleiro colocar lá na sua máquina, aquela que gira, e ele colocar a mão e ir trabalhando, dar forma. Então tem-se o quê? Já tem o universo, agora vai fazer o quê? Ele vai dar forma, ele vai formar. E depois nós temos, depois do formar, diz assim, formou a terra, ou deu forma à terra, e a fez. E esse fez é Hassá, A-S-A-H, o Hassá. Depois nós temos, Ele estabeleceu, tá? É colocar num devido lugar,
para várias aplicações. E aí nós temos a palavra em hebraico, kun, K-U-N, kun, estabeleceu, tá? Ele disse o porquê que ele estava fazendo, ou seja, entenda, lá no bairro tal nós vamos estabelecer isso para um fim necessário, para um fim proveitoso. E aí Deus então forma, faz e ele estabelece para um fim, para uma aplicação. E daí diz assim, ó, ele estabeleceu, ele não a criou para ser o quê? Vazia. Criou aqui, nós temos bara de novo, de tomar do nada e trazer a existência. Ele não a criou para ser o quê? Vazia, tá? Ele não criou para ser vazia. E esse vazia, nós temos duas palavras em hebraico, que é o tohu e o bohu, né? O T-O-H-U, tohu, ve-bohu, B-O-H-U. Quer dizer, não criou para ser um caos, não criou para não ter forma, para ser tudo bagunçado, não. Ele estabeleceu, ele organizou, ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Lá nos dias que nós falamos antes, que é o Yom, ele estabeleceu. Primeiro dia, estabeleceu. Segundo dia, estabeleceu. E cada coisa que ele foi criando, ele criou para um fim, para uma aplicação. E é o que nós estamos vendo aqui. Então ele não criou ela para ser vazia, para ser um tohu vo bohu, para ser algo assim sem forma, sem uma aplicação, mas para era ser o quê? Habitada. E quando nós falamos aqui para que ela fosse habitada, tivesse o quê? Animais, né? Para que ela tivesse o quê? Aqueles quatro reinos: o animal, o vegetal, o mineral e o humano. Tanto é que Deus coloca o homem no sexto dia, coroa da criação. Depois que ele organizou, estabeleceu tudo, ele colocou o homem ali para o homem o quê? Dominar. E aí o homem veio habitar. E esse habitar, tá? É o mundo, oikomene, não é o cosmos. O cosmos e o cosmon, ele estabeleceu, ele criou, ele trouxe do nada, através do bara, e pelo poder da sua palavra, ele foi o quê? Ele foi criando, ele foi moldando, ele foi estabelecendo para uma aplicação, para ela não ser vazia e sem nenhum fim, bagunçado, e agora ele coloca o homem. E esse homem, tá? O Adão e a Eva, depois os primeiros filhos, tá? E depois foram se estabelecendo, aí é o mundo oikomene, o mundo da existência do ser humano e das pessoas, ali se estabelecendo, o ser social, o político, dentro da face da terra, né? Que foram se estabelecendo e aí foram criando grupos, etnias, né? E nós temos um mundo oikomene. Ok, perfeito. Pastor, manda ver aí, pastor. Manda ver que o pessoal tá meio parado aqui hoje, né? É? Mas eu queria mandar um abraço. Eu ainda não sei quem é o canal Odmitino. É o Igor? Ah, tá. Tá, abração pra você, Igor. Realmente, nós temos a melhor live e temos um conteúdo extremamente edificante e ainda aulas de hebraico gratuita, com certeza. Vai lá. Manda ver, pastor. Ah, tá, você tá fazendo uma manutenção ali, tranquilo. E sabe quem apareceu aqui também agora, pastor, foi o outro. Antes era só a Aurora, agora tem mais um aqui, tem o Cícero também, que tá com a gente agora, direto, né? E a Leite também. Leite, um grande abração para você, para todo o pessoal de Princesa aí, todo o seu PG novo, a nossa missionária lá de Princesa, tá começando lá. Sobre isso que o Eric falou, Beth, não é verdade não. Começa pelo mais velho aí e vai para os mais novos depois. Tá, Beth? Só para tirar a tua dúvida ali, que a Beth andou perguntando também nos comentários. Mandar ver, pastor. Eu creio que o pinhão aí, o amendoim, né, e coisa e tal, deve estar hoje muita bênção, muito frio, né? Tá entendendo?
E o pessoal está meio parado. Mas vamos lá, meus amados, nós estamos quase encerrando. O que nós temos? Nós temos livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que eu já citei 2 vezes. Vamos ler lá, acompanhe nós, eu anoto no papelzinho, depois você tem a oportunidade de ler. Diz assim: pela fé, tá? Pela fé. E a fé o que é? A fé é o princípio que crê, tá? A fé, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível, isso que nós vemos hoje, não foi feito do que se vê. Tá? Esse versículo é profundo, tá? Profundo. O que nós temos? Nós temos aqui mundos como aion, como tempo, tá? Como tempo existente, tá? Como tempo existente. Logo, nós temos não mundo como terra, nós temos mundos como o quê? O universo. Aí você tem um mundo espiritual, você tem um mundo físico, né? Você tem a terra, você tem a lua e você tem os planetas, o nosso sistema solar. E dentro desse nosso sistema solar, aliás, o nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, né? E várias outras galáxias de Andrômeda, isso, aquilo, né? Para vocês terem ideia, tem estrelas tão grande, numa magnitude tão grande, que cabe o nosso sistema solar numa estrela. A estrela Antares, que é uma das estrelas mais próximas que nós temos, ela é tão grande que o nosso sistema solar, e se não me falha a memória, a nossa galáxia cabe nessa estrela chamada Antares, de tão grande que ela é, tá? Então por isso que a Bíblia fala, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Logo, a criação de Deus, ela não está restrita à existência da terra. E eu até diria, vou usar um termo lá dos anos 70, 80, nós somos o suprassumo, tá? Nunca viu falar nisso? Suprassumo, né? Nós somos o melhor do melhor, nós somos a coroa da criação, nós somos o melhor de Deus, porque quando Deus cria as demais coisas, do primeiro dia até o sexto, Ele diz haja, haja, haja. Claro, Ele vai falando, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, passou o primeiro dia, segundo dia. Agora quando chega no homem, o que Deus faz? Deus disse, façamos, fala com Jesus, façamos. E aí Ele faz o homem, assopra na boca do homem, e o homem se torna o quê? Alma vivente. Amém? 21 horas, né? E 6 minutos, tá? E eu acho que por hora e por hoje, tá? Nós já caminhamos bastante, andamos bastante, né? Falamos sobre o princípio, falamos sobre as 5 teorias, falamos sobre o Yom, o dia, e um pouco aí sobre o Bara. Então nós estamos seguindo lá a primeira fase do livro de Gênesis, Bereshit, princípio. Falamos do Bara, Bereshit e Bara, e na próxima live nós vamos falar do Elohim, que não é o Elohá, tá? Fique ligado conosco. Próxima sexta-feira, querendo Deus, nós vamos estar aqui, se até lá o Senhor Jesus não vier para arrebatar a sua igreja, e estaremos falando alguma coisa sobre, né, o finzinho aí do Bara, e vamos entrar no Elohim, Bereshit Bara Elohim, amém? Vamos falar sobre a Trindade. Ela não está nas Escrituras, não encontramos a palavra Trindade, mas ela está ali, tá? Nós vamos ver nas entrelinhas. Que assunto importantíssimo, irmãos. Por favor, quem já lidou com algumas seitas e heresias aí, não vou citá-las aqui, mas quem já lidou com algumas seitas, por exemplo, que negam
a Trindade de Deus sabe o quão importante é esse assunto que está sendo ministrado aqui. Então você, de verdade, não é coisa de apresentador de programa não, mas você não pode perder mesmo os próximos programas aí, porque o assunto é muito relevante, muito importante para nós, que o fundamento da nossa fé é crermos na Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Viu, Adriel? É muito interessante, porque assim, ó, existem pessoas que elas não conseguem entender e elas dizem, não, o Deus de vocês é um Deus de 3 cabeças, tá? São 3 deuses. Não, meu querido, é um Deus só, mas a manifestação... Bom, eu não vou falar, tá? Sexta-feira que vem, você está convidado, 20 horas, assim. Nós aqui, eu e o Adriel. O Adriel vai me ajudar, tá? Nós vamos estar fazendo uma live aqui que com certeza vai trazer muita explicação, vai trazer muito conhecimento. Eu vou dar uma sugestão, pastor. Vamos fazer aí, com certeza o pessoal vai se interessar. Mas vamos fazer um cruzamento com algumas religiões que negam a Trindade, mas professam a fé cristã? Vamos fazer, porque eu acho que também. Com certeza o pessoal em casa tem bastante embates aí a respeito desse assunto, né? Como eu falei, existem muitas religiões, muitas, vou chamar de seitas, né? Próximas às protestantes aí, que negam a Trindade, né? E são grandes, volumosas e poderosas aí no nosso meio. E acho que é bem legal nós trabalharmos esse assunto. Então, né, por favor, você que tiver interesse, você que não sabe o quão importante e interessante é esse assunto, esteja conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas, se Deus nos permitir, aqui, né, nesse mesmo canal aí que nós estamos. E não se esqueça que nesse final de semana, domingo, às 9 horas da manhã e às 20 horas, nós teremos live aqui também nos nossos canais. Então organiza já a tua programação de domingo com base nisso. No domingo as nossas lives serão com o Pastor Juca. Tá? Então você sabe que o Pastor Juca não é tão sintático assim quanto o Pastor Paulino, né? Que vem aqui e uma horinha trata dos assuntos aí, né? Não tem essa capacidade, essa habilidade de síntese que o Pastor Paulino tem. Então você já prepara, né, para você passar um tempinho aí com a gente, tanto no domingo de manhã quanto no domingo à noite, tirar essas 2 horinhas do seu dia para estarmos juntos. Também você que assiste nós e tem aí na tua casa, na sua família, crianças, tá? Convide as suas crianças, reserve um espaço no dia das suas crianças, no domingo, tá? Para que às 11 horas da manhã eles participem conosco da nossa live dos pequenos adoradores. Já temos uma programação desenvolvida especialmente para as nossas crianças aí e vai ser de uma instrução muito grande aí para a sua família, tudo isso, tá joia? Pastor, eu queria pedir para que o senhor orasse por nós, despedisse-nos aí. Amém. E eu deixo um abraço para todos vocês, então, e se Deus nos permitir, nos vemos aí no domingo novamente. Eu quero agradecer o pessoal aqui, né, da nossa técnica, que sempre dá aquele suporte para nós, né, e agradecer a Adriel, agradecer a vossa companhia, de ter estado conosco até agora. Com certeza, Deus vai edificar você com essa palavra. Deus já tocou no seu coração, Deus tem ministrado, Deus tem, né, operado, e o nosso intuito não é demonstrar conhecimento e nem sabedoria, demonstrar que somos sábios, que a nossa igreja é isso e aquilo. Não, meu, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está ao dispor, mas nada disso tem valor se nós não aplicar ao nosso coração, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, se nós não exercitar. Não basta nós só ser ouvintes e conhecedores, nós temos que viver, nós temos que praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. E eu peço que Deus edifique vocês através dessa palavra. Amém? Quero pedir que agora, você em casa, se você puder, recline a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Deus amado, nesse momento eu oro, amado Pai, pelos teus filhos que até o presente momento estiveram junto conosco, Deus. Que tu venha ministrar na vida dos teus filhos de forma poderosa. Que essa palavra encontre lugar de guarida no coração, na mente, na alma, no espírito. Edifique, Senhor.
traga uma base sólida, tendo Cristo como a pedra em que a igreja foi arregimentada. Deus amado, ministra a bênção na vida dos teus filhos. Toma cada um, Senhor, que estiver nas suas necessidades, nas suas carências. E, Senhor, opera. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado por ficar ligado até agora conosco. E um beijão no teu coração e Deus vos edifique.